Bem, Com certeza. Vamos começar do básico. Eu quero saber quando que você começou a entrar para a ufologia, era criança, adolescente, como é que foi esse primeiro encontro com a ufologia? bom, eu comecei a pesquisar mesmo aos 12 anos, em Uhum. 1968. Tá. E aí não parei mais. Né? Foi por causa de uma série de avistamentos que nós tivemos na zona norte de São Paulo. A gente era criança. E na época não existiam as luminárias que você vê na rua hoje. Então a poluição luminosa era muito pequena. Então você tinha uma visibilidade do céu muito melhor do que a de hoje. Tá? Então o que nós vimos ali quando criança? Né? Não só eu, mas adultos também. Nós vimos luzes voando em formação de V simples e duplo. Tá? E a velocidade variava. Tinha momentos que era baixa velocidade, tinha momentos que aquilo passava como um raio. Na época, o Brasil, a Força Aérea Brasileira, não tinha nenhuma aeronave supersônica. Os Gloster Meteor, né, hoje estão no museu, os nossos jatos mais rápidos faziam 990 km por hora, quer dizer, não chegavam nem aos pés daquilo ali. Fora isso, manobras de 90 graus. É o famoso bola de sinuca. Está indo, bate na tabela e inverte o curso. Nenhuma aeronave nossa consegue, nenhum envelope de aeronave nossa suporta uma manobra dessa. Nem hoje em dia. Não, nem hoje em dia. Nem hoje em dia. Nem hoje em dia. Você, Então, você pode ter uma aeronave que vá fazer, por exemplo, uma curva a 1.000 km por hora, ela vai usar aí 15 km para fazer uma curva. É verdade. Tá? Em compensação, um objeto desse é simplesmente ele altera a trajetória, né? Como se não houvesse lei de inércia, nada disso. Entendeu? Então era o que nós vimos na época. Eu cheguei a conversar com um professor na época. E ele falou, olha, só as crianças veem isso. Eu falei, não, crianças, adultos, o pessoal senta, põe cadeiras ali na calçada, fica olhando aquilo, né? Não emite nenhum tipo de ruído, no mais absoluto silêncio. Depois tinha um momento que a formação se desfazia, os objetos sentavam numa trajetória, como é que eu vou colocar para vocês, caótica. Tá? Passavam muito próximos um do outro, a velocidades incríveis, não sei como não ocorria a colisão daquilo. Tá? E nós tivemos isso por meses na zona norte de São Paulo. Tá? Então, foi o primeiro contato, mas eu tinha o quê? Tinha 7 anos, foi em 63, estava começando na escola. Depois... Mas, Pois desculpa não. te interromper, esse fenômeno acabou sendo documentado na época? Eu só fui ver isso num livro depois. Um livro que era do meu avô, era de um comandante da Aeronáutica Brasileira, o comandante Aurifeu Berran Simões. Ele descreve o fenômeno das luzes de Lubbock, nos Estados Unidos, onde professores de física de uma universidade viram a mesma coisa. Só que em 1900... E eu não lembro se no final da década de 40 ou década de 50. Quando eu vi, fiquei surpreso, porque foi a mesma coisa. Né? Aí eu já tinha 12 anos, aí que eu comecei a entender o que poderia ser aquilo. Em 66, com a minha avó, nós estávamos esperando meu pai e minha mãe, na época a gente ia sair para jantar, tinha 10 anos. Nós vimos um cilindro descendo do céu. Para mim, aquilo era um balão, tá? Com a tocha apagada. E nós ficamos olhando aquilo ali, e era horário de novela, então as ruas estavam vazias. Só que aquilo parou a mais ou menos uns 40, 50 metros de altura. E permaneceu ali. E eu não estava entendendo. Eu falei, mas se é um balão, está com a mecha, a tocha apagada, como é que ele permanece parado? E era um objeto sólido, porque ele ocultava a luz das estrelas por trás dele. Ele teria mais ou menos de 10 a 12 metros de comprimento, talvez uns 2,5 metros de largura, como se fosse um charuto, vai. Nós ficamos olhando aquilo, de repente ele foi se desvanecendo. Foi desaparecendo lentamente, até que sumiu de vista. Eu lembro que minha avó chegou para mim, ela falou, Luiz, não comente isso na escola não, ou com outras pessoas que você vai ter problema. Então tive vários avistamentos, seres eu nunca vi, mas naves várias vezes, inclusive de perto. Tá? Então aí quando fiz 12 anos, eu peguei esse livro, aliás, minha mãe me deu esse livro, que foi do meu avô, aí eu comecei a pesquisar, e depois você vai pegando outros materiais, vai pesquisando, vai estudando, vai em congressos, eventos, vai fazendo amizade com outros, na época, investigadores que eram mais antigos, né? Então você vai tirando dúvidas e vai aprendendo. Né? Bom,
Eu aprendo até hoje. Claro. E você vê uma diferença entre o que aconteceu nos anos 60, no final dos anos 60, para hoje, na questão de conversa com as pessoas? Hoje as pessoas aceitam mais, que antes era um tabu, né? Pelo que eu... Não, vamos colocar o seguinte, eu tinha um grande problema na minha época, tá? Que os únicos planetas conhecidos eram os planetas do sistema solar. Sim. Tá? Então, para a ciência, para muitos cientistas, né, planetas exossolares, ou seja, que orbitam outras estrelas, é um absurdo. Tá? Aquilo era considerado uma impossibilidade. Entendo. Você está entendendo? Então, essa era a visão daquela época. Então, se você falasse, eu vi um disco voador, ou seja lá o que for, mas isso não pode existir, só existem os planetas, só se for aquele do sistema solar, porque não tem outros mundos, não tem nada, tal. Hoje eu tenho muito mais facilidade quando eu vou dar cursos, quando eu vou dar palestra, porque eu chego e falo, olha, tem até imagens aqui, se ele quiser mostrar do universo. Tá? Hoje nós sabemos que, conhecida, existem 200 bilhões de galáxias. Nossa. Tá? Com bilhões de estrelas, com bilhões de planetas, ou seja, quer dizer, nós vimos que a Terra, o nosso sistema solar é um grãozinho de areia, nada mais do que isso. Tá aparecendo aí no vídeo a imagem famosíssima da James Webb, né? Não é essa não, Mancini, é uma outra. Não, essa é mais antiga, essa é do Hubble. Essa agora entrou a certa, James Webb. Tá mostrando o quê? As galáxias. São todas galáxias com 100, 200, 300, 400 bilhões de estrelas. E antes dessa foto, a gente poderia dizer que não daria para provar cientificamente que isso existia, não é? Não, porque a gente não tinha recurso para isso. Agora... Por isso que eu falo, na minha época eu tinha essa dificuldade, porque você falava em outros planetas, para falar, não, mas não existe, não tem prova. Só existem os planetas do sistema solar. Entendeu? Então, era uma fase muito diferente. Hoje, não. A astronomia nos deu essa abertura. É verdade. Entendeu? Quer dizer, hoje, você vai falar com um jovem, ele já sabe que existe isso aqui. Ele pode não ter noção do tamanho, do total, do global. Sim. Mas ele sabe que existe. No meu tempo de garoto, não. Isso era uma impossibilidade científica na época. Exatamente.